Capítulo 1. Apocalipse 1. Nós vamos ler inicialmente 2 versos, o 12 e o 13. Apocalipse 1, 12 e 13. Nos diz assim a palavra do Senhor. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Que a palavra do Senhor possa entrar no meu, no seu, no nosso coração nesta noite, para a glória e honra do nosso Deus. Meus queridos, eu gostaria de, nessa noite, falar sobre a glória de Jesus, falar sobre o Cristo glorificado, glorioso, o Jesus que nós servimos, que é poderoso, que é soberano, que é rei sobre tudo que há. E eu quero, a partir de 2 coisas que João viu nas vestes de Jesus, falar sobre isso, que são as vestes talares de Jesus e esse cinto que João viu em Jesus, na altura do seu peito, um cinto de ouro. Meus irmãos, Jesus se manifestou, se revelou a João, o apóstolo, conhecido, chamado pelo apóstolo do amor. João foi um apóstolo, discípulo de Jesus e andou com Jesus, caminhou com Jesus, viu Jesus, abraçou Jesus, comeu com ele, caminhou durante um tempo com ele. João teve essa revelação, uma visão dada pelo anjo, e ele escreveu. E nessa visão, inicialmente, Jesus se revelou a ele. E a Bíblia, para nós, ela é digna de toda aceitação. A Bíblia é a verdade para nós. A Bíblia, ela é digna de que nós a aceitamos totalmente, de Gênesis e Apocalipse. Não há motivo nenhum de nós dizermos que não é verdade, porque durante esses milênios a Bíblia sempre se fez verdadeira, é verdadeira porque ela é a palavra de Deus. Então nós cremos nessa revelação dada por Jesus Cristo através de um anjo, e ele se manifestou. E João declarou que quando ele teve essa visão, ele ouviu alguém que falava com ele. E quando João se voltou e virou para ver quem falava com ele, ele ouviu essas palavras do próprio Cristo, porque foi Jesus a quem ele viu. O Cristo glorioso, o Cristo glorificado. Ele andou com Jesus aqui na terra, quando Jesus se fez homem. Mas depois João teve essa visão do Cristo glorioso, do Cristo poderoso. No verso 17 em diante, diz o que eu acabei de falar. Porque diz assim, quando eu vi, eu caí aos seus pés, a partir do 17 de Apocalipse. Eu caí aos seus pés como morto. Porém, ele me pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, estas coisas que viste e as que hão de acontecer depois desta. Então, João descreveu, registrou, obedeceu e colocou aquilo que ele viu na Bíblia, na palavra de Deus que nós temos hoje, meus irmãos, nas nossas mãos. E eu gostaria de falar
dessa visão que João teve do Cristo nos céus, no seu trono de glória, de majestade. Esses dois detalhes que João observou na pessoa de Jesus Cristo. Primeira, ele viu duas coisas nas suas roupas, né? Ele viu as roupas de Jesus longas e ele viu um cinto de ouro na altura do peito. É importante dizer, antes de falar sobre esses dois detalhes das roupas de Cristo nos céus que João viu, dizer que o livro do Apocalipse, ele dá detalhes sobre a pessoa de Jesus. O livro do Apocalipse, ele fala sobre a obra e sobre a autoridade de Jesus. Ele revela Jesus como sacerdote, como rei, como juiz. E esses detalhes das roupas que João viu de Jesus manifesta isso. Mostra exatamente isso que Jesus é. O sumo sacerdote, eterno, divino, poderoso, o rei e o juiz, tremendo, glorioso, maravilhoso. Mas vamos para a primeira parte aqui, que são essas vestes que João, ele descreveu. Quando João, ele viu Jesus, ele disse, ele estava vestido com vestes talares. Essa expressão grega significa longas. Jesus estava com as suas roupas longas, até o chão. Na verdade, o profeta Isaías teve a visão de Jesus também. No capítulo 6 de Isaías, verso 1, João diz que eu vi o Senhor e as abas das suas vestes enchiam todo o templo. João também, Isaías, teve essa visão do Senhor Todo-Poderoso com essas vestes longas, que no grego significa talares, longas. E estas vestes, o que significam? Significam roupas das mais altas autoridades, como os reis e também como os sumos sacerdotes. Eles usavam roupões, roupas grandes, roupas de galas, para mostrar a sua autoridade. E aí, meus irmãos, o livro do Apocalipse, a visão que João teve de Jesus, foi a visão exatamente de um sumo sacerdote do Antigo Testamento. Só que os sumos sacerdotes do Antigo Testamento são humanos, figuras humanas, roupas humanas. Mas Jesus, ele foi visto como essa figura do sumo sacerdote celestial, divino, com roupas extremamente gloriosas nos céus. Então, essa é a visão que Jesus se manifestou a João. E nós sabemos o que é um sumo sacerdote, constituído por Deus aqui na terra, mas o que Jesus é, esse sumo sacerdote nos céus. O sumo sacerdote, ele é aquele que representa o povo. O sumo sacerdote era aquele único que podia entrar num compartimento do templo construído no Antigo Testamento, que era dividido por um véu, e o sumo sacerdote era o único que podia entrar além do véu. O sumo sacerdote podia entrar nesse lugar chamado lugar santíssimo, o santo dos santos, somente o sumo sacerdote. Mas ele entrava com o sacrifício dos sangues, que eram ofertados a Deus pelo povo. Então o sumo sacerdote entrava com o sangue dos sacrifícios uma vez por ano. E ali ele podia interceder pelo povo, clamar pelo povo, apresentar a nação, o povo, os adoradores do Antigo Testamento a Deus. E é assim que Jesus é descrito nessa revelação que João teve do próprio Jesus. Então, João viu o sumo sacerdote Jesus Cristo nos céus. Aliás, a epístola aos Hebreus, ela fala exatamente quem é Jesus nos céus. Diz que Jesus entrou no véu, além, a sua morte é o rompimento do véu, e ele entra nos céus, ele rasgou os véus,
né? A sua morte, a morte da sua carne. Ele entrou, meus irmãos, nos céus, mas ele derramou o próprio sangue. Ele entrou com o seu próprio sangue nos céus. E aí, Jesus, ele é revelado. A sua aparência no céu dada a João é exatamente como esse sumo sacerdote nos céus, para interceder pelo seu povo, para representar agora a sua igreja, para estar dioturnamente representando a cada um de nós, intercedendo por cada um de nós. A Epístola aos Hebreus, capítulo 5, volta aí um pouco do Apocalipse que a gente encontra. Eu vou ler alguns versos da Epístola aos Hebreus, que falam, meus irmãos, exatamente tudo isso que eu estou falando. Hebreus, capítulo 5, primeiramente, verso 6, diz assim, Hebreus 5, 6, como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Outro verso, o capítulo 7, verso 24 ao 27. Capítulo 7, 24 ao 27 de Hebreus. Nos diz assim, a passagem mencionada, diz assim, este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote, como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecados e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifício, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Olha que revelação tremenda, meus irmãos. Interessante, o livro dos Hebreus veio antes. Ele mostrou exatamente quem era esse Jesus como o sumo sacerdote eterno. Aí, João tem essa visão dada pelo próprio Jesus, dele, como sumo sacerdote no seu trono de glória, de majestade, vivendo a interceder continuamente e eternamente pelo seu povo. Capítulo 9, verso 12, e depois o verso 26, 9, 12. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. O verso 26. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. E por último, 10, 12, 14. 10, 12, 14. Verso 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. E agora o 14. Verso 14. Vamos ler o 13 e 14. Aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado de seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Quantos aqui estão sendo santificados? Diga amém. Amém. Somos nós, meus irmãos. Então Jesus, no livro de Hebreus, nessa epístola,
Ele é apresentado como o sumo sacerdote para sempre. E Jesus, então, se revela a João como esse sumo sacerdote do seu povo, para confirmar que Jesus foi visto nos céus como esse sumo sacerdote eterno. Meus irmãos, essa passagem da visão de Jesus no livro do Apocalipse comprovam a dignidade dele como sumo sacerdote eterno, divino, por todos nós. A cinta de ouro, as suas vestes, como de um sumo sacerdote, mostram que Jesus, nos céus, em cumprimento das suas sagradas escrituras, ele está no seu trono de glória para nos representar, para interceder, para estar por nós, eternamente. E João também viu esse outro detalhe que faz toda a diferença. João viu Jesus, então, vestido como o sumo sacerdote celestial, mas ele estava com uma cinta de ouro puro à altura do seu peito. Isso é tremendo. O cinto, meus irmãos, de ouro na altura do seu peito traz um detalhe que é maravilhoso demais para todos nós, para a sua igreja. É importante a gente entender o que é o cinto. Sempre foi e ainda é. Hoje nós usamos, eu esqueci o meu aqui, estou catucando aqui, eu não estou sentindo. Diz que as caixas estão soltas aqui. Mas o cinto, ele sempre serviu para colocar na cintura. Mas Jesus foi visto com um cinto de ouro na altura do peito. E o que significa isso? Também como as vestes, significa aquele que tinha toda a autoridade. Reis, sumo sacerdote, tinha um que era banhado a ouro, tinha detalhes de ouro, mas Jesus, ele estava com ouro puro, simbolizando o ouro puro, porque no céu eu acredito que seja muito mais do que isso, porque não tinha como comparar. Então João comparou com algo que era extraordinário. Mas o cinto na cintura significa serviço, significa que nós estamos aqui a trabalho. Para os militares, o cinto serve para muitas coisas, para portar uma arma, para colocar outros tipos de armas, né? Nas forças armadas, seja o sabre, granada, né? Pistola, comida, bebida, o cantil. Para os trabalhadores, pode colocar outras coisas que vai precisar, martelo, prego e tantas outras. Quando Jesus ele estava lavando os pés dos discípulos, ele se cingiu, colocou como uma cinta, a toalha para ele lavar os pés dos discípulos, porque Jesus veio como um servo, sofredor. Isaías 53, é apresentado Jesus como aquele que servia, trabalhava. Para nós hoje, o cinto, como eu disse, não serve só para segurar a casa solta, mas o cinto serve também como ornamento. Mas o cinto no peito não, era de reis. E Jesus foi visto como o rei soberano, como aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra. O cinto na altura do peito significa honra e dignidade. Mas era de ouro, e ouro, meus irmãos, significa majestade. O ouro significa glória, significa pureza, riqueza e autoridade. Jesus Cristo, ao morrer e ao ressuscitar, ele não é mais esse servo sofredor apresentado pelo profeta Isaías, no capítulo 53. Jesus é o rei exaltado, soberano, Senhor de toda a terra, de todo o universo, de tudo que há. E esse cinto, meus irmãos, à altura do peito, mostra que a sua obra sacrificial foi concluída. E Jesus entra nos céus e é recebido com glória, com honra, com poder, com majestade, e ele assumiu seu trono de soberania nas maiores alturas, como nós lemos aqui no verso, em Hebreus, que nem os céus conseguem conter toda a sua glória, todo o seu poder.
Quando Jesus orou, e a oração também sacerdotal, João capítulo 17, a oração do sumo sacerdote. Orou por mim, orou por você, orou pelos apóstolos, pelos discípulos. Mas há um detalhe no capítulo 17 de João, verso 5, que Jesus ele falou: Pai, glorifica-me a mim contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. E foi exatamente isso que se cumpriu. Jesus chega nos céus, de posse com toda a sua glória que ele sempre teve. Ele abdicou para ele vir a este mundo, mas ele disse, como ele veio como sumo sacerdote eterno, ele falou: Pai, agora me recebe novamente com a glória que eu sempre tive. E é exatamente essa expressão que eu tive, que eu sempre tive, junto de ti, antes do mundo existisse, porque ele é eterno, ele é o Deus soberano, todo-poderoso. E esse detalhe, meus irmãos, do cinto no peito, não é mais o cinto também do serviço, mas significa repouso também. Então Jesus sofreu, padeceu, foi humilhado, trabalhou, se doou completamente pela humanidade, mas também ele foi visto no céu como aquele que estava no seu gozo eterno, soberano, nunca mais sofrerá pela humanidade, porque foi um único sacrifício. E Jesus então foi visto como aquele que estava reinando para tirar da mente de todos, inclusive daqueles que o viram sofrer, que os viram crucificado na cruz, para que eles dissessem: o nosso Jesus não está morto, o nosso Jesus não está chorando, padecendo, ele não tem mais aquele semblante de dor, de sofrimento. O nosso Cristo é glorioso, ele está nos céus, ele está com toda a sua glória, ele tomou de volta o seu reino celeste, soberanamente. Jesus, ao nascer, ele recebeu um berço, que era uma cocheira de um animal, no estábulo, recebeu uma coroa de espinho, recebeu uma cruz pesada, mas ao ressuscitar ao terceiro dia, ele foi glorificado, exaltado, cheio de glória, cheio de poder e cheio de majestade, porque ele não é mais o servo humilhado, foi uma vez só. Na primeira, o Messias veio se humilhando, e o Messias sofredor, mas ao ser glorificado, ele é o Cristo exaltado, o Jesus glorioso. É a isso que nós servimos. Meus irmãos, o que Jesus está fazendo neste momento por nós, pelo universo, na sua glória, no seu poder, na sua majestade? Tem um detalhe aqui que eu quero te chamar a atenção, você talvez conheça, mas é algo maravilhoso, porque no texto que eu li da visão que João teve, em Apocalipse capítulo 1, dentro desse texto fala que Jesus ele estava no meio de quê? De 7 lâmpadas de ouro. E aí o verso 20, Apocalipse 1:20, diz que são essas lâmpadas de ouro. Que são elas? Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. O que Jesus estava fazendo como sumo sacerdote glorioso, eterno, soberano, Senhor, exaltado, poderoso nos céus, ele estava passeando no meio das suas igrejas. As 7 igrejas que representam todas elas. Jesus, ele não está simplesmente no seu trono de glória parado, de braços cruzados, e largou tudo e deixou a gente aqui num buraco, sem fim, sem solução. Não, de jeito nenhum. Jesus, ele diz que ele estava no meio dos 7 lamparinas de ouro que eram as suas igrejas.
que são as suas igrejas. E essas lâmpadas de ouro representando a igreja, meus irmãos, é de ouro. E Jesus tinha um cinto de ouro. E ele passeava no meio das igrejas que são lâmpadas de ouro. Porque as igrejas recebem o mesmo caráter do Cristo glorioso. A glória do Cristo glorioso. Na verdade, João 17, foi isso que Jesus falou. Senhor, Deus, Pai, eu transmiti a tua glória, para que eles tivessem a minha glória, a glória que eu recebi de ti. E Jesus, então, foi visto passeando, andando, caminhando no meio da igreja dele. É importante destacar isso, meus irmãos, que esse sumo sacerdote que é eterno, que é glorioso, ele está no meio da igreja dele. Ele é o sumo sacerdote do seu povo, da sua igreja, e individualmente cada servo seu. Há um detalhe na morte de Estevão, quando Estevão estava sendo apedrejado. Estevão viu, teve a visão dos céus também, e ele disse: eis que vejo os céus abertos, e Jesus Cristo em pé, ao lado do Deus eterno, todo-poderoso. É interessante que em todas as passagens da Bíblia fala que Jesus está sentado no seu trono, mas quando Estevão estava morrendo, sendo apedrejado, os céus se descortinaram, abriram para Estevão, e ele viu Jesus em pé. Alguns interpretam, entendem, que naquele momento Jesus se levantou para abraçá-lo, para recolhê-lo, para receber nos céus Estevão. Isso é glorioso demais, meus irmãos, saber que o nosso Jesus, ele está atento a cada um dos seus servos, a cada um que sofre, a cada um que se alegra, que está feliz, Jesus está também. Esse é o sumo sacerdote nos céus. Jesus estava passeando no meio da sua igreja. Ele continua na sua igreja. Ele está, meus irmãos, passeando nas nossas reuniões, nas nossas vidas, caminhando todos os dias conosco. Esse é o papel do sumo sacerdote, é representar o povo. Jesus é o nosso representante eterno, contínuo, sempre será. Isto nos faz entender, meus irmãos, que Jesus estava passeando no meio de igrejas que eram fracas. Ele fala dos fracassos dessas igrejas, imperfeitas. 5 daquelas igrejas eram completamente imperfeitas, perseguidas, cansadas. Igreja que já estavam sofrendo com os pecados do mundo, que invadiam e invadem. Igreja que já estava sofrendo com heresias, com falsas lideranças, com tantos modismos, certamente, com ondas dentro dela. Mas Jesus passeava no meio dela. Isso nos faz entender, meus irmãos, que a igreja de Jesus pode parecer fraca na terra, imperfeita na terra, mas ela tem um Deus que é perfeito, que é forte, que é poderoso. Então, isso nos alegra, saber que nós temos um sumo sacerdote que conhece as nossas fraquezas, saber que nós temos um juiz que julga a nossa causa, e saber que nós temos um rei que é eterno, que é soberano, que ele vive eternamente. A função também do sumo sacerdote, meus irmãos, era manter as lâmpadas acesas. Cuidava das lâmpadas todos os dias, a lâmpada não podia apagar. O Cristo glorioso e a sua presença no meio da igreja mantém a igreja acesa, viva e vencedora. Isso é a vida do crente. Às vezes, meus irmãos, nós estamos fracos. A nossa lâmpada pode estar querendo só fumegar. Mas se nós somos verdadeiramente salvos, crentes, esse Jesus, ele cuida de acender a chama da nossa alma, do nosso coração. Como a gente tem visto, crentes que eles estão fracos, mas ele fala, olha, mas eu não consegui ficar muito tempo distante da oração, da palavra. Eu sentia saudade, eu sentia cheiro, vontade pelas coisas de Deus,
Meu coração tinha saudade de Deus, porque é um nascido de novo. Não se acostuma mais com o chiqueiro deste mundo, com as bolotas desse mundo. E o filho pródigo era isso, ele era filho autêntico e legítimo. Ele estava comendo comida de porco, mas chegou um momento que ele sentiu saudade e falou: eu não posso mais viver, eu tenho um pai. Assim é o crente, quando está no mundo, comendo as sujeiras do mundo. O Espírito Santo está ali, abanando o restante da brasa que está ali no coração. Meus irmãos, eu quero concluir dizendo o seguinte: o que Deus deseja que nós entendamos com isto que nós acabamos de ouvir da palavra de Deus. O que Deus deseja, meus irmãos, que nós coloquemos em prática. Onde nós queremos chegar com essas roupas, com esse cinto e com o Cristo glorioso? É muito simples. Eu entendo que a vontade de Deus para cada um de nós, meus irmãos, é que nós tenhamos a consciência de quem é o nosso Jesus. Não é um Cristo vencido, destruído, arrasado, moribundo, sofrido. O nosso Cristo é o Cristo glorioso. Nós adoramos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então Deus deseja que nós tenhamos em nossa mente, em nossa consciência, em nossos pensamentos, continuamente, quem é o Senhor das nossas vidas, que é o soberano, que é o Senhor. Jesus, ele não é atraído por nenhuma outra coisa na nossa adoração, senão com uma consciência firme de quem ele é. Nós não podemos nos enganar e achar que a gente vai seduzir Jesus na nossa adoração, por mais que façamos as coisas mais belas para ele. Mas se nós não tivermos na nossa mente, no momento que a gente está adorando, ou vivendo, mas tratando assim num culto, se a gente não tiver a noção de que nós estamos na presença desse Cristo glorioso, nós podemos fazer as coisas mais encantadoras, não atraímos a presença dele. Mas você já imaginou se cada crente entrar num determinado culto, entrar aqui, com essa mentalidade, com esse coração de que, olha, eu estou na presença daquele que está passeando no meio de nós, e ele é glorioso, e ele é poderoso. Meus irmãos, isso faz toda a diferença. E é isso que ele quer, isso é adorar em espírito e em verdade. É ter a mente, a consciência de que Jesus, ele é soberano e Senhor. Muitas vezes a nossa mente nos trai. E a gente está cultuando, mas sem essa consciência, essa convicção, sem essa imagem verdadeira na nossa mente e no nosso coração. O que Jesus deseja de cada um de nós é que a nossa mente e a nossa consciência seja tomada por esse sentimento e por esse entendimento sobre a pessoa do Cristo vivo. Você imaginou? Se cada um de nós tivéssemos a visão que João teve de Jesus, eu acho que nunca mais ia sair da nossa mente. Quando a gente estivesse orando, lendo a Bíblia, adorando, caminhando, trabalhando, vivendo, sobre quem é Jesus. Mas nós não precisamos ter a mesma visão. Nós precisamos ter a fé, a convicção. Nós precisamos ter o coração tomado pelo entendimento, porque isso é glorioso demais aos olhos de Deus. Meus irmãos, somente dessa forma é que a presença do Senhor é atraída. Somente desta maneira é que o coração do crente vai realmente agradar o coração de Deus. É quando ele tem essa consciência firme de que ele adora ao Cristo soberano e Senhor. Nós temos aqui, olha, um painel que está aqui, talvez completando quantos anos? 2014 para 2026, 12 anos o mínimo, né? 12 anos. Esse texto é tremendo, porque nós estamos aqui, né, lendo isso aqui o tempo todo. Talvez já esteja no automático, né? Digno é o Cordeiro de receber, de que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força
e honras e glória e louvor. Os anjos estavam adorando nos céus, adorando esse Cristo glorioso. E a igreja aqui na terra precisa ter a mesma consciência, a mesma convicção de que nós adoramos esse que é glorioso. Meus irmãos, nenhum ambiente na terra, nenhuma preparação na terra, por mais perfeita, linda, atrai e fascina os olhos de Cristo, senão essa consciência no nosso coração, de que nós adoramos o Cristo eterno, vivo, glorioso, poderoso. Temos essa consciência, essa convicção, e é isso que atrai o coração de Jesus. A nossa adoração é essa convicção, essa consciência de que nós adoramos o Cristo glorificado nos céus, e a sua presença está na igreja, no meio do povo, nas nossas vidas, no nosso coração. Louvado seja o nome dele. Eu quero concluir, meus irmãos, com um texto que eu acho estupendo, extraordinário. Apocalipse capítulo 3, verso 21. Jesus do seu trono. Jesus está no trono de glória, a presença dele, a vida dele está na vida da igreja também, a sua presença, a sua onisciência. Bom, vamos ler juntos esse verso? Vamos lá? Vamos aqui juntos, aqui na tela? 1, 2, 3 e já? Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Meus irmãos, que negócio é esse? Jesus venceu a morte e sentou no trono da divindade, da trindade eterna. Mas ele fala, quem vencer sentará comigo no meu trono. Você entende que nós vamos sentar no trono com Cristo? Significa que nós reinaremos com Cristo. Jesus fará um povo nos céus, uma classe, ou uma categoria de adoradores no céu, que reinarão com ele, diz a Bíblia. Nós reinaremos com Cristo na eternidade, no universo. Irmãos, que coisa tremenda, o que Deus fez por nós, o que Cristo fez por nós, onde Cristo nos colocou. Por isso que a Bíblia fala que nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Desse Paulo numa epístola. Meus queridos, que glória, louvado seja o nome dele, né? Que maravilha.